Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao segundo episódio solo aqui da Prático Uso, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Hoje é um conteúdo especial porque eu trago para você que deu play as previsões mais importantes para 2025 segundo Scott Galloway e como elas podem impactar diretamente a realidade aqui no Brasil. E além das previsões de Scott Galloway, eu também trago para você as tendências, o que esperar para a área de produtos em 2025 aqui no Brasil. Para quem não conhece, Scott Galloway é professor da Universidade de Nova York e um dos analistas de tecnologia e negócio mais respeitados do mundo. Ele ficou famoso por prever eventos importantes como a compra da Roll Food pela Amazon e o colapso da WeWork muito antes de acontecer. Se você assistiu a série, o documentário ali da WeWork, com certeza em um dos episódios você consegue ver ele ali dando a entrevista, apontando os problemas da WeWork antes deles entrarem em colapso. Também existe em alguns portais, em alguns sites, que o índice de acerto das previsões do Scott Galloway é de 70%. Por isso que algumas pessoas falam que quando Scott Galloway fala, o mundo para ouvir. E por isso eu trouxe as previsões dele para cá. Eu não vou trazer todas as previsões, é óbvio que não. Mas separei aqui 3 previsões que ele fez. O restante, caso você queira ler na íntegra, o link está na descrição do episódio. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir, deixe suas 5 estrelas. Está assistindo pelo YouTube? Inscreva-se no canal. Deixe seu curtir, seu joinha, comente o que você achou das previsões, o que você acha que vai acontecer em 2025. Eu vou ler e vou responder com o maior carinho. Previsão número 1 de Scott Galloway. Duopólio da inteligência artificial. Segundo o professor Galloway, o ecossistema de IA está se dividindo em 3 camadas distintas. Aplicações como Duolingo e Netflix, modelos de IA como OpenAI e Gemini, e de infraestrutura como AWS e NVIDIA. Mas, segundo ele, só 2 empresas estão se destacando de forma impressionante. Desde o lançamento do ChatGPT, as grandes empresas de tecnologia ganharam um valor de mercado maior que o orçamento federal americano de 2024. A OpenAI já domina 56% das assinaturas premium de IA e dobrou sua receita para 3,4 bilhões de dólares em apenas 6 meses. Isso significa que quando alguém decide assinar uma plataforma de IA, um serviço de IA, 56% dessas pessoas assinam o ChatGPT. Um outro ponto é a NVIDIA. Por sua vez, está dominando a infraestrutura. Segundo o professor Galloway, destaca um dado fascinante sobre a NVIDIA. Em pesquisas acadêmicas, os chips da NVIDIA são citados 19 vezes mais que todos os concorrentes juntos. Para ele, é extraordinário e sem precedente ver 2 empresas dominando uma tecnologia tão revolucionária tão rapidamente. E o que isso significa para o Brasil? Estamos vendo uma transformação interessante aqui no nosso mercado. Por um lado, grandes empresas como bancos e varejistas já estão correndo para implementar soluções de inteligência artificial através de parceria com essas empresas que Scott Galloway cita e ou fazendo os seus próprios modelos dentro de casa. Por outro lado, está surgindo um movimento ainda mais interessante. Startups brasileiras estão criando soluções locais em cima dessas tecnologias, adaptando-se à nossa realidade e custos, dado que IA, estamos na primeira fase, né, da IA, então tende a ser mais caro e não é para todo mundo, dado o custo. É como se estivéssemos construindo uma camada brasileira sobre essa infraestrutura global de IA, e isso é bem interessante. A segunda previsão do professor Scott Galloway é sobre a Meta. Ele diz que a Meta será a líder em inteligência artificial. E ele se baseia simplesmente com um argumento que é convincente e não tem como negar. 9 em cada 10 usuários da internet fora da China usam algum produto da Meta. Isso dá à empresa acesso a mais dados de linguagem humana que Google, Reddit, Wikipedia e X, o antigo Twitter, combinados. Mas não é só sobre dados que Scott Galloway se baseia nessa previsão. A Meta está fazendo um investimento massivo em infraestrutura, comprando mais GPUs avançadas da NVIDIA que qualquer outra empresa americana, exceto a Microsoft. Para o professor Scott, essa combinação de dados únicos como capacidade computacional sem precedentes coloca a Meta em uma posição única para liderar a próxima fase
da revolução da IA. E essa previsão foi feita antes das mudanças malucas de Mark Zuckerberg. Então precisamos acompanhar a Meta um pouco mais de perto para ver o quanto esse novo posicionamento da Meta, que foi do nada, pode impactar essa previsão do professor Scott Gallo. E o que isso significa para o Brasil, essa previsão da Meta ser líder em IA. Aqui no Brasil, o WhatsApp é praticamente um sistema operacional. Usamos para tudo, desde marcar consulta médica até gerenciar pequenos negócios. Quem nunca, pelo WhatsApp, entrou em contato com uma loja que já tinha um menu de produtos e fez a compra diretamente pelo WhatsApp. Então imagina quando a Meta começar a integrar essa IA avançada ao WhatsApp. O impacto será imenso no nosso mercado. Imagine pequenos empreendedores tendo acesso a ferramentas de IA diretamente da plataforma que já usam para vender. É uma revolução no acesso à tecnologia. A terceira previsão do professor Scott Galloway é sobre o streaming. E isso é muito interessante, é por isso que eu trouxe para cá, porque eu gostei dessa previsão dele. Ele disse que quem vai vencer a guerra do streaming é o YouTube, não é a Netflix. Segundo o professor, o mais interessante é como que o YouTube faz isso. A plataforma do Google não gasta nada com conteúdo próprio, apenas compartilha receita com criadores. Os números são surpreendentes, segundo o Scott Galloway. É a primeira plataforma de streaming a atingir 10% de toda a audiência de televisão. 81% da geração alfa assiste YouTube regularmente, comparado com 62% que usa serviços de streaming por assinatura. Nos Estados Unidos e Reino Unido, um terço das crianças entre 8 e 12 anos dizem que querem ser YouTubers. Ser ator de cinema nem aparece na lista. Além disso, o YouTube se tornou a principal plataforma de podcast. Você que está me assistindo pelo YouTube, e começamos desde o ano passado aqui no YouTube, é verdade. Algo que nenhum outro serviço de streaming conseguiu. O professor Galloway vai além. Se o Google fosse forçado a separar o YouTube, a empresa valeria cerca de $500 bilhão, mais que o valor de mercado atual da Netflix. Interessante, não? Mas agora, o que esperar da área de produtos em 2025? Temos as previsões mais importantes do ano, segundo Scott Galloway, e agora o que esperar da área de produtos aqui no Brasil em 2025. Para isso, eu fui lá conversar com Pablo Silva, Head de Produtos do iFood, e Júlia Souza, Product Manager Senior da Nubank, no último episódio de 2024, e perguntei para eles o que esperar da área de produtos em 2025. E eles listaram vários temas e eu selecionei alguns para compartilhar com você nesse episódio. Dado que eu falei sobre previsões, resolvi também trazer alguns pontos que eles citaram no episódio anterior para você que quer ouvir na íntegra. O link do episódio também está na descrição. Vai lá ouvir e entender um pouco melhor sobre o contexto de cada um desses pontos. Eles falam sobre cenário econômico, mudanças estruturais, plataformização e mercado de trabalho, entre outros temas, como eu mencionei. O cenário econômico global tem impacto direto na forma como empresas de tecnologia operam. O Pablo Silva aponta um cenário desafiador, segundo ele. Abre aspas. Ainda acho que é ano de escassez e não consigo enxergar ainda, do ponto de vista econômico, crescimento muito grande da economia esse ano. Fecha aspas. Essa realidade está mudando fundamentalmente a forma como as empresas investem e crescem. A era das startups captando milhões apenas com apresentações acabou. O próprio Pablo, no episódio, enfatizou isso. Não é 2025 que a gente vai voltar a ver cheques de $10 milhões com PPT. E também não acho que isso vai acontecer em 2025. Tá mais para 2029 ou 2028. Pablo faz essa previsão aqui meio audaciosa. Sobre mudanças estruturais, Júlia Souza identificou essa tendência e ela trouxe no episódio a seguinte aspas. O que eu tenho mais visto é essas lideranças do meio, middle managers, caindo, fecha aspas. Essa mudança não é apenas sobre redução de custos, representa uma transformação na forma como as empresas se comunicam e tomam decisões. E isso vai muito de encontro com o que Mark Zuckerberg, da Meta, o ano passado, falou em um memorando vazado. Gerentes gerenciando gerentes que gerenciam gerentes. Existem muitas camadas para que a comunicação possa correr e decisões precisam ser tomadas de maneira mais rápida. Plataformização. Plataformização parece que é o tema de 2025 para a área de produtos e para as empresas, dado a redução de custos e uma maior busca por eficiência. Mercado de trabalho
também é um tema que todo ano é preciso abordar, né? O mercado está mais exigente e seletivo. A Júlia revela um dado preocupante para iniciantes. Ela estava procurando vagas de júnior para recomendar para uma mentorada e ela não conseguiu achar. Tem umas 3 vagas de júnior. Mas cadê as demais vagas de júnior? Essa tendência confirma na política de contratações das empresas. O Pablo explica um pouco isso no episódio. As empresas, segundo o Pablo, estão contratando ainda mais sêniores porque elas querem que uma pessoa sênior faça o trabalho de um contexto inteiro, mais responsabilidade para os sêniores que estão sendo contratados. Isso reflete uma mudança na forma como as empresas veem a composição de times. Tende as empresas a enxugar um pouco os times e tentarem buscar mais com menos, a questão da eficiência. Se há 2 anos a gente vem falando sobre eficiência, aparentemente em 2025 essa tendência chegou nas empresas brasileiras com força. Além disso, pragmatismo e risco é um dos pontos abordados naquele episódio sobre o que esperar da área de produtos em 2025. As mudanças que veremos em 2025 já estão em movimento, como o Pablo sintetizou no episódio que eu mencionei. Abre aspas. Conseguir trabalhar sob pressão, acho que nunca foi tão importante. Fecha aspas. O futuro da área de produtos será definida pela capacidade de adaptação a este novo cenário de pragmatismo e de tomada de riscos. Gostou desse episódio, onde eu trouxe as previsões de Scott Galloway e também alguns pontos que a gente abordou no último episódio de 2024 sobre o que esperar da área de produtos? Comente, deixe seu joinha, compartilha, manda seu feedback para mim no LinkedIn para que a gente possa estar melhorando sempre. Muito obrigado por você ter dado play, beijos, tchau, fui.